Fala, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Tá pensando em fazer uma lipo? Já considerou essa situação? Eu tenho certeza que sim. Senta aí, vamos conversar um pouquinho sobre alguns casos de lipoaspiração. Não são meus, vou explicar melhor, mas antes da gente começar, senta aí, clica no sininho, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo já se você pensaria em fazer a lipoaspiração e se inscreva nesse canal para que você possa ser cada vez mais informado e informada sobre esse universo da cirurgia plástica. Aqui, gente, é muito mais do que, inclusive, meu conteúdo de consulta, tá? Para você que está pensando em fazer a tua cirurgia, fundamental que assista e se intere um pouco mais sobre esse universo, beleza? Vamos falar então hoje sobre lipoaspirações. Aqui eu separei, aqui é uma página da ASPS, American Society of Plastic Surgeons. É um site de domínio público, tá? Se colocar ASPS, vocês vão ter acesso a esses casos que eles dispõem lá. Aqui eu só separei para a gente bater um pouquinho em papo, para vocês entenderem um pouco mais a minha perspectiva em relação a esses casos, que eventualmente a gente faria de diferente ou não faria, certo? Então, bora conversar? Aqui é na seção de lipoaspiração do site da ASPS, certo? Vamos dar uma olhadinha no que tem um pouco aqui. Tem um caso que coloca de lipoaspiração, mas obviamente aqui não é um caso de lipoaspiração, um caso clássico de lipoabdominoplastia. Gente, se eu só fizer lipo num caso como esse aqui, vai vir sobra de pele para tudo que é lado, tá? É um caso que nenhum profissional em sã consciência vai indicar somente lipoaspiração num caso como esse. Tem muita pele sobrando, já tem um certo aventalzinho aqui, um umbigo bem chorãozinho, então é um caso clássico e fica muito bem com a lipoabdominoplastia, tá? É um caso que também eu, pessoalmente, sempre faria, né, lipoaspiração junto, tá? Num caso desse aqui, se você não fizer lipo, vai perder muito no contorno, não vai ficar legal, vai ficar com um corpinho mais de Bob Esponja, tá? Aquele corpinho mais quadradinho. Aqui, vamos dar uma olhada mais especificamente no caso em questão. Aqui vocês observam um resultado, o pré-operatório, né, que ele explicando, excesso de pele, flacidez e tal, e o pós-operatório. Aqui vocês observam, não é um caso, tá ok, tá bem. Não foi feito lipo HD, eu já gosto de fazer alguns detalhes de HD para ficar com um aspecto mais bonito. Aqui, na verdade, não é um padrão de umbigo que eu pessoalmente gosto muito, tá? Aqui ficou a cicatriz exposta, eu gosto de embutir um pouquinho mais o umbigo, depois a gente pode explicar um pouquinho mais especificamente como eu faço, mas aqui não é digamos, um perfil de umbigo que pessoalmente me agrada. Escreve aqui abaixo se esse é um umbigo que lhe agradaria. Acho pouco provável, tá? Mas de certa forma, aqui é importante, é um caso ok, tá? De lipoabdominoplastia. Tecnicamente, eu pessoalmente faria algumas coisinhas diferentes. Um umbigo, como a gente comentou, mas é um caso aqui aparentemente bem operado, tá? Nada de muito diferente. Vamos dar uma olhada nesse outro caso aqui, um caso só de lipoaspiração. Esse aqui é lipoaspiração especificamente, lipoaspiração convencional. O que é interessante vocês observarem no caso de uma lipoaspiração convencional? Gente, vai tratar só gordura profunda, tá? Então fica com um aspecto mais plano, a gente não trabalha definição nem nada. Pessoalmente, eu acho que é um caso que daria para explorar um pouquinho mais, tá? Eu não deixaria essas, digamos, sequelas de cicatriz que esse paciente tem, porque ele acaba atrapalhando, digamos assim, né, esteticamente o resultado final. Para uma lipoaspiração convencional, tá ok. Pessoalmente, eu acho que daria para a gente investir um pouquinho mais para melhorar ainda mais um resultado como esse aqui, certo? Mas aqui é basicamente lipoaspiração. Gente, que interessante nesse caso aqui. É um caso com um caso masculino com flacidez de pele. Pessoalmente, eu não operaria um caso como esse somente fazendo lipoaspiração, tá? É um caso para lipoabdominoplastia. E tem um detalhe, eu solicitaria perda de peso num caso como esse aqui, para que a gente pudesse ter um resultado melhor ainda. Possivelmente ele está com um peso acima, talvez aí um IMC 30 e alguma coisinha, entre 30 e 35. Não é um paciente tipicamente em obesidade, mas paciente em sobrepeso, sem sombra de dúvida, tá? Tem gordura e ginecomastia, lipomastia, então precisa trabalhar todo o tórax também, sem sombra de dúvida. A questão principal, como eu estava comentando, é a flacidez de pele. E aí, só realizando lipoaspiração, você não resolve flacidez de pele, então continua, piora inclusive um pouco da flacidez de pele.
Na região do tórax houve uma melhora parcial. Pessoalmente eu gostaria muito aqui de uma lipo HD, aqui não foi feito, foi só lipo convencional. A lipo HD a gente conseguiria definir um pouco mais esse tórax, botar volume nesse peitoral, deixar ele com aspecto mais atlético. E aqui esse abdômen é para lipoabdominoplastia, tá? Num caso como esse aqui eu não arriscaria fazer somente lipoaspiração, porque aí o resultado é bastante limitado. A maioria das vezes acaba não agradando tanto o paciente. Na parte posterior tá ok, tá? Na parte posterior aqui lipoaspiração de flancos, mas num caso como esse a gente também não iria com cicatriz, tá? E a parte posterior realmente ficou com um resultado legal, tá? O cirurgião possivelmente investiu bastante na lipoaspiração nas costas e ficou ok nesta região. Aqui um caso de lipoaspiração de braço isoladamente, tá? Só lipo de braço. Paciente que basicamente não tem gordura, né? Pouquíssimo braço magrinho. Aqui é um caso ideal para lipo HD de braço. Aqui eu faria uma lipo HD de braço sem sombra de dúvida. Não tem nada de flacidez, basicamente só definir esse braço. Então a gordura que a gente trabalha muito na definição, na lipo HD de braço, é essa gordura próxima da axila para que esse ângulo fique o mais fechadinho possível. Que basicamente foi feito uma lipo convencional, né? Então na lipo convencional você não trabalha tanto esse ângulo aqui, sobra um pouquinho de gordura aqui e esse ângulo fica um pouquinho mais aberto. Pessoalmente eu prefiro esse ângulo mais fechado. A gente trabalha muito a gordura nessa região próxima da axila, bastante aqui. Aqui a gente faz a transição para que fique realmente um ângulo mais agudo nessa região do tronco com o braço, tá? Mas o resultado que tá ok, tá bom? Papada, a famosa papada, né? Importante citar que a lipo de papada é um tratamento limitado se o paciente tem flacidez, mas aqui basicamente gordura localizada na papada. É um paciente com anatomia que não privilegia muito, né? O paciente possivelmente tem uma retração de mento, né? Você percebe que esse mento desse paciente deveria vir pelo menos até aqui, né? Então, paciente com mento retraído e com gordura na região cervical, isso atrapalha, né, esteticamente o contorno, né? O contorno dessa região. Aqui, possivelmente, ou ele enxertou gordura, fez alguma coisinha no mento para trabalhar essa retração mental que essa paciente tinha, e aqui feito ali, você percebe que tem um pouquinho de gordura, mas ficou ok, show de bola, melhorou bastante, possivelmente a queixa da paciente, dá para notar que o paciente com boa pele. Situações como essa vão evoluir bem, mas na minha opinião aqui, muito possivelmente, esse cirurgião tratou essa retração de mento aqui. Sem tratar essa retração de mento, não ia ter esse resultado aqui de jeito nenhum, tá? Então, você percebe pela, digamos, limite aqui, ó, lábio inferior com mento, e aqui, ó, lábio inferior com mento à distância. Possivelmente ele fez ou preenchimento, ou preencheu com gordura esse mento, ou às vezes até prótese de mento, é uma opção também, ou mesmo até avanço ortognático aqui poderia ter sido feito, tá? Mas ficou ok, certamente não foi só lipo de mento aqui também não. Um bom resultado. Aqui na região de culote, né, muito comum, uma queixa frequente pra caramba de pacientes, né? Dá pra perceber que essa paciente tem pouco volume no bumbum e tem um culotezinho, não tem tanta flacidez de pele, um tratamento para lipoaspiração mesmo. É um caso em que seria ideal lipoaspirar essa região, né? Lipoaspirar um pouquinho mais acima aqui, nos flancos, e enxertar tudo no bumbum para que a gente tivesse um tronco mais em ampulheta, né? Uma silhueta mais em ampulheta. E aqui ele fez uma lipo de culote, não enxertou tanto no bumbum, né? Ficou com um pouco volume no bumbum ainda, mas melhorou, né? Melhorou aquele, digamos, acúmulo de gordura nessa região. Um resultado ok. Na minha opinião, daria para ter investido, eu investiria um pouquinho mais em enxerto de gordura no bumbum. Aqui tem que ter um cuidado importante, tá? Sempre que a gente vai preencher, que a gente vai lipoaspirar o culote, tem que observar o sulco infraglúteo, tá? Essa paciente já tinha um sulco infraglúteo que já passava da linha média, então já dá a impressão de que o paciente tem flacidez, tem queda de bumbum, se esse sulco prolonga demais. Muitas vezes a gente tenta enxertar um pouquinho aqui para tentar mascarar esse sulco, tá? Mas é muito importante tomar cuidado para não lipoaspirar demais, para esse sulco não prolongar mais ainda. Aqui o sulco manteve mais ou menos ao limite que ele estava. Pessoalmente ali eu só teria investido mais no enxerto no bumbum para ter digamos, um contorno mais visualmente agradável, tá? Mas resultado ok também, um resultado bacana. E aqui um resultado típico de lipoaspiração, nenhum aqui lipo HD, tá? Não tem lipo HD aqui é uma lipoaspiração convencional, mas um caso típico, excelente. Esse caso aqui para lipo HD ficaria excepcional, você vê que não tem tanta flacidez, mais gordura localizada, e o cirurgião fez somente a lipoaspiração, eu teria investido um pouquinho mais na lipoaspiração no pubis, tá? Para ter, digamos, normalmente os pacientes, as mulheres se incomodam bastante com gordura nessa região do Monte de Vênus,
eu teria definido mais esse tronco, linha média, teria deixado um resultado mais atlético, mais agradável. Mas tá ok, também teve uma boa proposta de melhora, um impacto positivo aí bem interessante para essa paciente aqui. Daria para ter trabalhado um pouquinho aqui, né? Um pouquinho, também acho. Daria para ter investido um pouquinho mais nessa cintura aqui. Aqui ficou ok, eu teria definido mais essa região, né? Aqui está um padrão de definição bem básico mesmo. Eu definiria um pouquinho mais para a gente ter um aspecto mais atlético, investiria mais nessa cintura aqui, mas o resultado tá ok, tá joia. Uma indicação bacana, né? Você vê que o paciente sem tanta flacidez, mais gordura localizada, que interessante o perfil. Uma boa melhora daria para ter enxertado um pouquinho mais nesse bumbum aqui também, né? De ter investido também mais no bumbum. Mas ok, ficou joia, gostei. Escreve aqui abaixo nos comentários se você gostou deste resultado, achei interessante. Escreve aqui abaixo se você já fez, faria, o que você achou desses casos aqui. Lembrando, não são casos meus, tá? São casos do site da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Depois a gente conversa mais especificamente com casos meus aqui, para vocês terem um impacto da diferença. Beleza, meu povo? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!